1º de outubro, né, iniciando mais um mês nesse ano de 2020, né, desejo a vocês um outubro maravilhoso, né, que nosso outubro seja abençoado. Então, já desejo a vocês um ótimo mês, certo? Eu estou bem, Ô, graças tia, a... Oi, uma pergunta sobre o trabalho que o Roberto passou. pode falar. Quando a gente entregar os livros, vocês vão ver só, tipo, as atividades feitas do quarto bimestre ou de todos? Não, Walter, não vai ser só do 4º bimestre, tá certo? Outros alunos também já me perguntaram isso. E o interessante é que vocês estejam com todas as atividades feitas, tá certo? Com todas. Não confiem nisso de estarem só com as do 4º bimestre, as do 3º bimestre, tá certo? Coloquem tudo em dias, certo, gente? Porque como vocês sabem, né? Talvez isso pode ser retificado, tá certo? Mas com certeza não vai ser, não serão só as do 4º bimestre, tá certo? Até porque vale de 0 até 10, né? E vocês sabem, eu falei desde que começou a pandemia, certo, Isabelle? Raikkonen vai ser só em novembro, mas a gente já está passando essa informação agora, tá, Raikkonen? Vai ser assim. Em novembro, vai ter uma semana de novembro que ainda vai ser passado para vocês, que não haverá aula durante essa semana, né? Que será passado ainda para os alunos. E nessa semana vai ser passado para vocês também um calendário. Vocês vão até a escola, né? Ou um responsável, né? Por exemplo, sua mãe, vamos supor, sua mãe não quer deixar você ir, então ela mesma vai, leva lá seu livro de português, de matemática, enfim. E eu, né, na minha disciplina, por exemplo, vou observar suas atividades de português, todas as suas atividades. Isso, Raikkonen, vai valer uma nota de 0 até 10, certo? Se você está com se você está com todas as atividades feitas, né? Então você vai ter uma nota melhor. Se tem uma pessoa que não tem todas as atividades, né? Essa pessoa vai ter uma nota menor, certo, Raikkonen? É sobre isso que os meninos estão falando. E outra coisa, gente, eu falei no nono e vou falar para vocês também. Vocês lembram que a escola tem uma tradição, né? Que se lá no 4º bimestre, no início do 4º bimestre, na prova parcial, somando todas as suas médias, né? Primeiro, segundo e 3º bimestre, se somar 28 pontos, né? 28 ou mais pontos, você não faz prova bimestral. Vocês lembram disso, né? Então, é bem interessante, pessoal, que vocês se esforcem, tá certo? Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os professores, né? Eu acredito que todos os professores, assim como eu, acredito que os meus colegas também fazem isso, passam a atividade e fazem a correção, né? Eu tenho consciência que eu sempre faço isso, faço a atividade e faço a correção com vocês. Então, se a gente faz a correção, o que a gente espera é o quê? Que as respostas de vocês estejam Estejam corretas. certas. Exatamente, porque se está errada, por exemplo, a gente vai fazer uma correção, sua resposta está errada, é só você apagar e corrigir. É por isso que eu já disse em outras salas e vou dizer para vocês também. Cuidem em colocar em dias. Quem já está com tudo em dias, ótimo, não vai ter trabalho nenhum, vai ter uma semana aí só de folga. Agora, quem não tem, né, começa logo. Então, Paulo Vitor, se você não participou dessas 2 semanas de aula, você tem que ir lá no Google Sala de Aula e ver quais foram as atividades que você não fez, né? E fazer. Tá certo, gente? Mas vamos lá, vai dar certo. Tá certo? Mas, tia, tipo,
Tem que ser por matéria, tipo, se tiver 28, sei lá, eu não entendi muito bem, não. É porque, tipo, se minhas notas estiverem tudo boa, aí, tipo, eu precisar do ponto em uma matéria, tipo, no português. Aí, se eu não tirar 28 pontos na prova com o trabalho, com esse trabalho, em matemática, eu vou precisar fazer a outra prova, né, também? É. Aí isso aí ainda vai ser repassado mais lá no final, tá certo? Vão ser passadas todas as informações. Tudo bem, o Igne, entendo sim, tá? Por que a gente já está passando isso, gente, essas informações, se essa semana só vai acontecer lá em novembro? Justamente para dar uma oportunidade a vocês, tá certo? De colocar tudo em dias. Então, não percam a oportunidade, nem deixem para fazer isso só lá em novembro. Se eu tenho uma atividade atrasada, por exemplo, é só um exemplo. Hoje eu vou passar a página 200 de português e eu tenho atividade atrasada. A dica que eu dou para vocês: responda a página 200 que eu estou passando hoje e responda uma atividade atrasada, né? Para vocês não, quando chegar lá pertinho da semana de vocês entregarem essas atividades, não, vocês não estarem todos, né, confusos, com um monte de tarefa atrasada de português, inglês, matemática, certo? Então coloque em dias. Quem já está com tudo em dias, ótimo, tá certo? Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Pode perguntar, Isabel. Tia, mas tipo assim, a gente fez quase todas as atividades. Você esqueceu de fazer uma questão de uma página. Mesmo assim, a gente vai perder ponto por uma questão dessa página? Isabelle, eu não posso responder essa questão com precisão, tá certo? Porque vai depender de cada professor, né? Cada professor vai avaliar essas suas atividades de uma maneira. Se o professor achar que você não fez aquela questão, você merece, né, ter uma nota menor, aí vai depender da análise do professor, tá certo? Mas no mais, gente, é isto, tá certo? A gente vai passando as informações no decorrer desse mês de outubro, tá bom? Mas não deixem tudo para cima da hora, ok? E não percam, gente, as correções, né? Porque é uma oportunidade maravilhosa de você fazer sua atividade corretamente, né? Não vai ter tanto trabalho, porque o professor está aqui para te ajudar, certo? Então vamos lá. Vamos iniciar a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos ler um texto que se encontra, gente, lá na página 293. É o encerramento do capítulo 7, tá certo? Nós vamos hoje e amanhã encerrar esse capítulo 7. E o texto que tem lá na página 293 é: a Amazônia não está à venda. Nós já falamos, né, sobre esse tema. Veio outro texto nesse capítulo também falando da Amazônia, falando da internacionalização da Amazônia. A gente discutiu, né, se vocês eram a favor, se vocês eram contra essa internacionalização. Eu lembro que a maioria de vocês disse que era contra, né? Então, mais uma vez, nós vamos falar da Amazônia, né? Quem gostaria aí de iniciar o primeiro parágrafo do texto, gente? Se eu posso? Pode sim. Página 293 do livro, tá? Didático. Vamos lá. Primeiro parágrafo, pode iniciar. Vamos lá. Quem foi que pediu agora para ler? Posso começar? Pode sim. A Amazônia não está à venda. Lamentavelmente, ausente do debate político-eleitoral, a questão ambiental finalmente conseguiu algum espaço na mídia em meio às eleições. Foi preciso, no entanto, que o tema viesse de fora do país e travestido de ameaças à soberania nacional. Pelo menos é assim que foi recebida a proposta de privatização de grandes áreas da Amazônia para impedir que o desmatamento da região continue a aumentar o risco de mudanças climáticas em todo o mundo. O plano, que teria sido apresentado pelo ministro do Meio Ambiente britânico, David Miliband,
durante reunião no México, segundo o jornalista britânico, prevê a compra de grandes áreas da Amazônia para proteger a biodiversidade e o clima global. Essas áreas seriam administradas por um consórcio internacional. A reação da empresa brasileira foi imediata. O governo brasileiro se mexeu, Miliband desmentiu a história e a honra nacional foi salva. Muito bem, Marisabelle. Pode ler o segundo parágrafo. Tá me escutando, tia? Sim, amor, pode ler. Ok. Segundo parágrafo, né? Sim. O começo, assim, apesar disso. Não, foi mesmo a ideia na página 293. Tá. Foi mesmo a ideia de recorrer à iniciativa internacional para impedir que a contínua destruição da Amazônia coloque todo o planeta em risco, não a nova. Andou circulado no meio de comunicação lá pelo final dos anos de 1980, na boca do Eco 92. E desde então, volta e meia bate na trave da mídia igual cobrança de falta do Ronaldinho Gaúcho. Muito bem. Raíssa. Pode ler a ideia até o ponto. Lá, até agradece. A ideia é baseada num teorema bem simples. A gigantesca cobertura florestal da Amazônia tem um papel fundamental no equilíbrio climático e no ciclo das chuvas. Pode continuar, até agradece, tá? Os bilhões de toneladas de CO2, gás que provoca o aquecimento global, estocados nas árvores amazônicas, se liberados para a atmosfera, podem colocar todo o planeta em risco. O desmatamento é responsável por 75% das emissões brasileiras de gases de estufa e acabar com o desmatamento aumenta a segurança global. Como o Brasil e outros países da bacia amazônica, carentes de recursos, não conseguem ou não querem parar com a destruição da floresta, porque não criar um consórcio internacional que compre grandes áreas para a preservação? CQD. A humanidade agradece. Muito bem. Bia? A tia tá conseguindo me ouvir? Sim, amor, pode ler. Ok. Um pouco de aritmética ajuda a clarear a fumaça. Cerca de 36% da Amazônia brasileira são terras indígenas e áreas de proteção integral e uso sustentável. Por lei, essas áreas não podem ser comercializadas. Ainda uns 6% ocupadas por assentamentos. Disputar tais áreas é problema na certa. Do restante, cerca de 24% são de áreas privadas e 37% são públicas, sob controle da União, estados e municípios. Boa parte das áreas privadas é grilada ou tem sérios problemas de documentação. São um mau negócio e certeza de anos gastos em tribunais, enquanto a farra da destruição corre solta na mata. Além do mais, a grande maioria dessas áreas privadas já está desmatada. Logo, não serve para tal comprador de florestas em grande escala. De olho nas áreas públicas, meu senhor, é absolutamente garantido que nenhum governante, presidente, governador ou prefeito será capaz de colocar à venda esse patrimônio público sem ter que enfrentar uma gigantesca revolta popular. Muito bem. Próximo, quem pode ler o próximo parágrafo? Pode sim, Maria. Tia, na página 294. Isso. Ok.
Apesar disso, a área anual posta abaixo pela sanha das motosserras continua alarmante. E os fatores que levam ao desmatamento, ênfase a um modelo econômico baseado em exploração de commodities para equilibrar as contas públicas, inexistência da verdadeira forma agrária, injustiça social, fragilidade estrutural do Estado, falta de estímulo a atividades sustentáveis, etc. Continua Vivinhos da Silva. Continua? Pode continuar. Se mais alguém quiser ler, gente, vai me dizendo aí no chat. Se governos, instituições multilaterais e grandes empresários querem realmente investir na Amazônia para ajudar o clima global e o meio ambiente, a melhor maneira é colocar mais recursos no programa como o PPG-7, o Programa dos Países Ricos, que carrega recursos para o governo brasileiro aplicar na Amazônia e Mata Atlântica, ou o Projeto ARPA, que promete criar e implementar 50 milhões de hectares de áreas protegidas e de uso sustentável. Uma boa aplicação de vultosas somas de recursos seria no fortalecimento do IBAMA, da Polícia Federal, da FUNAI, do INCRA, já que preservação está diretamente ligada à governança. E também projetos privados de recuperação e recomposição de reserva legal. Muito bem. Maria Isabelle? Pode Tá me ler. escutando, tia? Estou sim. Ok. Aproveita esse entusiasmo e se lance em um movimento internacional destinado a criar um fundo de financiamento para a criação e implementação da rede global de áreas protegidas e de uso sustentável, prevista pela Convenção da Diversidade Biológica, CDB, que permite aos países da ONU cumprir com as chamadas metas do milênio, que incluem a reversa da perda de biodiversidade. Esse nome aí. Segundo cientistas e especialistas, precisamos de pelo menos uns 20 bilhões de dólares por ano. Para isso, mãos à obra, senhores. Muito bem. Pessoal, o que foi que vocês conseguiram entender desse texto, né? O tema, né? O título é bem claro. A Amazônia não está à venda. Mas por que, né, foi criado esse texto com esse título dizendo que a nossa Amazônia, né, não está à venda? O que foi que vocês conseguiram aí nesse texto entender? Qualquer coisa que chamou a atenção de vocês nesse texto, que vocês entenderam desse texto? Queria que vocês falassem sobre isso. Pode falar, Isabelle. Tia, bom, eu acho, primeiramente, que é isso, não tenho certeza, só acho, pelo que eu entendi, né? Mas então, eu pensei no seguinte, como muita gente hoje em dia, principalmente da área urbana, quer mais terras, e antigamente era do mesmo jeito, e então a Amazônia é o único local que tem mais terra até agora, se não me engano, é. Mas, como ela tem mais terra e mais, como se diz, natureza, eu acho que hoje em dia o povo quer que sejam vendidas ou então sejam engoladas um para cada, para poderem possuir essas terras e depois poder plantar ou então fazer casas, construir edifícios. Mas está bem óbvio que a Amazônia não está à venda, principalmente porque nós estamos destruindo ela, né? Daqui a pouco ela não vai estar à venda nem que a gente queira. Verdade, você tocou num ponto bem interessante, né? Nós mesmos é que estamos destruindo ela. Então, a Amazônia não está à venda, né? Pelo que a Isabela entendeu, não está à venda nem para os brasileiros, certo? E segundo o texto, nem para os estrangeiros. A gente vai ver no primeiro parágrafo uma coisa bem interessante. O Pablo colocou aí, né? Que a Amazônia não pode ser vendida para ninguém. Ela tem que ficar lá no lugarzinho dela, né? No primeiro parágrafo, o parágrafo que o Walter leu,
falou sobre deixa eu ver aqui de onde era esse político. David Miliband. Era um britânico, né? Que saiu na imprensa, desculpa, que esse britânico, né, é um líder político, e ele estava sugerindo que a Amazônia fosse comprada. Ó, lá quase no finalzinho do primeiro parágrafo, diz assim, ó, um jornal britânico prevê a compra de grandes áreas da Amazônia para proteger a biodiversidade do clima global. Ou seja, gente, saiu, né, uma matéria que esse David, esse britânico, estava sugerindo o quê? Que partes da Amazônia fossem vendidas, né, para outros países. Para quê? Para que fosse preservado, né? Aí diz assim, e proteger a biodiversidade mundial. Porque a gente sabe que a Amazônia, né, é a nossa principal, do mundo inteiro, né? Não tem outro lugar no mundo, né, que tenha tanta biodiversidade quanto, quanto na Amazônia. Então, querendo ou não, a Amazônia não faz bem apenas, gente, para nós que somos brasileiros. É por isso que a Amazônia é tão falada, tão disputada pelo mundo inteiro, né? Porque ela é importante para a gente, mas não só para a gente, para outros países também. Ela é responsável pela biodiversidade, pelo bem-estar de todos os países, né? E aí, o que é que vocês acham da opinião aí do David, né? David Miliband, esse britânico que propôs aí, saiu no jornal que ele propôs isso, comprar partes da Amazônia. E aí, gente? Raíssa, no primeiro parágrafo a gente vê que ele diz assim, ó, o plano que teria sido apresentado pelo ministro do Meio Ambiente, David Miliband, durante reunião no México, segundo o jornal britânico, prevê a compra de grandes áreas da Amazônia para proteger a biodiversidade e o clima global. Essas áreas seriam administradas por um consórcio internacional, mas a reação da imprensa brasileira foi imediata. O governo brasileiro se mexeu e ele desmentiu a história, e a honra nacional foi salva. Ah, não vi. Pois é, gente. Então, prestará atenção aí, nesse ponto. Ele é um britânico, ele é ministro do meio ambiente. Ele propôs o quê? Que partes da Amazônia fossem compradas. E aí, vocês concordam com isso? O que é que vocês acham? Mas no final, né, quando a imprensa brasileira se revoltou, os brasileiros se revoltaram contra isso, ele desmentiu essa história. Mas aí, vocês acham, pessoal, falando mais uma vez sobre esse tema, né, que é tão importante para nós, vocês acham que outros países têm o direito, né, de comprar partes da Amazônia, de se responsabilizar por partes da Amazônia? Vocês acham que a Amazônia pode ser vendida sim? Como a Isabelle falou, né, das vendas de terra, que muitas pessoas querem terra, mas aí a gente está falando, não é de qualquer terra, né? A gente está falando aí do pulmão do mundo, como ela é conhecida. E aí, a Raíssa acha que não, a Raíssa é contra. Quero ouvir outras opiniões e quero que vocês me expliquem. E aí, mas a Lara Isabel também acha que não, né? Mas, gente, se a Amazônia é importante para o mundo inteiro, né? Será que o Brasil está cuidando bem disso? Será que, por conta disso, outros países têm direito de vir aqui querer comprar partes da Amazônia, gente? Vocês acham que isso realmente iria funcionar? E aí, o que é que vocês acham, né? Estou vendo aqui que todo mundo está colocando que não, que é contra. Por que, gente, vocês são contra? O que é que vocês acham? Por que não? Porque
isso não está certo, porque os brasileiros não devem aceitar isso. O que é que vocês acham? Porque, tipo, os brasileiros não estão cuidando da Amazônia e, principalmente, se a gente não está cuidando, imagina os outros. Pronto, na opinião da Isabel, se nem nós, né, estamos cuidando, imagine outros países. E vocês, o que é que vocês acham? Porque no segundo parágrafo diz assim, ó, a ideia de recorrer à iniciativa internacional para impedir que a contínua destruição da Amazônia coloque todo o planeta em risco não é nova, né? Então, o que é que acontece? O que é que diz aí nesse segundo parágrafo, gente? Que outros países, né, estão de olho na Amazônia. E dizem o quê? Né? Que se ela está sendo destruída, né, outros países têm o direito, né, de comprar, né, de ficarem responsáveis por partes da Amazônia. E aí eu vi que todo mundo colocou que é contra, né, como a maioria dos brasileiros, gente, porque é algo que entre aspas, né, é nosso, está no nosso território, está no nosso país. Aí vamos aí analisar outra parte do texto muito interessante que está lá no quarto parágrafo, que diz assim, ó. Como o Brasil e outros países da bacia amazônica, carentes de recursos, não conseguem ou não querem parar com a destruição da floresta, por que não criar um consórcio internacional que compre grandes áreas para preservação? A humanidade agradece. E aí, gente? Verdade, Raíssa, né? Verdade, Isabelle. Todo mundo, né, já que eles estão tão preocupados com isso, eles deviam buscar meios, né, de cuidar, né, e não de querer comprar como se fosse uma mercadoria. Aí, mais embaixo tem assim, cerca de 33% da Amazônia brasileira são terras indígenas e áreas de proteção integral e de uso sustentável. Por lei, essas áreas não podem ser comercializadas, né? Então, além de tudo, na Amazônia ainda vivem, né? Índios, tem índios que lá ainda existem índios, gente, tem índios que moram lá, né? Como é que essa parte já é protegida por lei, né? Ok, Maria, né? Ainda tem muitas tribos indígenas lá. Então, como que as pessoas querem comprar? Isso é como se quisessem comprar, né? A nossa biodiversidade, a nossa cultura. Mas vocês acham, gente, que o governo brasileiro, que os brasileiros realmente cuidam da nossa floresta adequadamente? O que é que vocês acham sobre isso? É outro questionamento importante. E aí, será que os brasileiros estão cuidando bem desse patrimônio natural? Me digam aí o que é que vocês acham. Não, né, gente? Com certeza não. Mas olhem aí o que é que muitas pessoas fazem também com terras na Amazônia. Tem lá no final da página 293, tem assim, ó. Boa parte das áreas privadas é grilada ou tem sérios problemas de documentação. São mau negócio e certeza de anos gastos em tribunais, enquanto a farra da destruição corre solta na mata. Além do mais, a grande maioria dessas áreas privadas já está desmatada, logo não serve para o tal comprador de florestas em grande escala. De olho nas áreas públicas, meu senhor, é absolutamente garantido que nenhum governante, presidente, governador ou prefeito será capaz de colocar à venda
esse patrimônio público, sem ter que enfrentar uma gigantesca revolta popular. Gente, se vocês forem olhar aí no dicionário, né, da página 294, essa parte aí, o que é que significa grilada? Significa uma terra que possui título de propriedade falso. Ou seja, lá, né, tem partes, tem terras, né, que são privadas, né? Que, por exemplo, tem uma parte lá que eu sou a dona. Porém, o que é que acontece? Muitos dos documentos das pessoas, né, que dizem ter essas terras lá privadas, né, são documentos falsos, ou seja, essas terras nunca foram daquela pessoa, mas de alguma forma ela faz um documento que comprova, né, claro que é falso, que aquela terra é dela, né? Então, se ela quiser vender, né, se ela quiser vender para qualquer pessoa, ela pode vender, se ela tiver aquela terra privada e realmente for dela. Porém, as pessoas estão de olho nas terras que são patrimônio público, ou seja, são patrimônio de todos os brasileiros. Gente, vocês acham que alguém conseguiria comprar essas terras sem ter uma grande revolta? Ou vocês acham que os brasileiros de fato não se revoltariam contra isso? O que é que vocês acham? Com certeza, né, gente? Teria uma grande revolta em relação. Com certeza. Aí a gente vai ver só a primeira questão, tá certo? Para a gente encerrar essa parte, tá certo? Na primeira questão diz assim, ó, no artigo de opinião que acabamos de ler, é possível notar recursos estilísticos que aproximam o autor do leitor. Destaque palavras e expressões que fogem do rigor formal e acentuem os possíveis efeitos causados por elas na interpretação da mensagem do texto. Então, vocês vão agora, gente, procurar, verdade, viu? Vocês vão procurar aí no texto palavras, partes, expressões que aproximam o autor do texto com nós que somos leitores, porque a gente percebeu que o autor desse texto, né, é totalmente contra isso. Deu para entender que o autor do texto ele é contra a venda da Amazônia. E não precisa vocês escreverem, tá? Eu quero só que vocês procurem e sublinhem e compartilhem aqui com os colegas. Em quais partes aí do texto nós podemos perceber essa ligação do autor do texto, né, do escritor do texto com o leitor? Procurem aí, vou dar um tempo para vocês procurarem. É exatamente isso, Paulo Vitor, né? Como se ele tivesse, entre aspas, se enturmando, né, como a gente fala, com o leitor. Que expressões vocês conseguem aí perceber no texto que aproxima o leitor, que somos nós, com o autor do texto? Ele usa, gente, algumas expressões e faz algumas comparações também. Exatamente, Paulo Vitor. Vivinhos da Silva, né? Ele usa aí a expressão Vivinhos da Silva, que é uma expressão coloquial, né? Então, esse tipo de expressão liga aí o autor ao leitor. Tem outras, gente, vamos lá, procurem outras. Né? Ele faz uma comparação aí também bem legal. Ele compara aí, né, toda essa, entre aspas, confusão com outra coisa. Com o que é? Procurem outras expressões além dessa que ele usou. Ele cita até um jogador, gente, no texto. Vocês lembram?
ele compara aí essas notícias com o mau desempenho, isso mesmo, Maria, com o mau desempenho do jogador, né, Ronaldinho. E a gente entende, assim como nós somos contra, a gente percebe que o autor do texto, o escritor desse texto, ele também é totalmente contra. Eu acredito que dificilmente a gente vai encontrar um brasileiro, né, que seja a favor de algo assim, tá certo? Vocês vão fazer, gente, as páginas 295, tá certo? Tá certo? E 296. Só, ó, na 296 tem assim, mídias em contexto. Essa parte das mídias em contextos, vocês não vão fazer, tá certo? Nós vamos fazer isso aqui amanhã, certo? A gente vai discutir, a gente vai ver essas imagens. Então, entre aspas, como atividade de casa, vocês vão fazer a página 295 até o item C da 296, tá certo? O restante das questões a gente vai fazer juntos, ok? Então, agora, eu queria que vocês colocassem aí no chat o número e a turma de vocês para que eu possa fazer a frequência. Por favor, gente. Desejo a vocês uma boa tarde, tá certo? Até amanhã, fiquem com Deus. Coloquem aí no chat turma e número, por favor. Tchau, tchau.